Paz do Senhor nesta manhã, louvado seja Deus. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Bendito seja Deus. Nesta manhã nós estamos aqui, louvado seja Deus, para clamar, para interceder, para buscar a presença de Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã, louvado seja Deus, nós estamos aqui para orar pelo teu lar, para orar pela tua casa e para orar pela tua família. Bendito seja o nome do Senhor. Que através dessa oração, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai mover dentro do teu lar, da tua casa, no meio da tua parentela. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler aqui um texto nesta manhã, da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que está no livro de Atos. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2, e versículo de número 38. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras os exortava e testificava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados de bom grado os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazenda, e repartiam com todos, segundo cada um havia sua necessidade. E perseveravam unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Bendito seja Deus. Vemos aqui, irmãos, um texto muito forte da palavra do Senhor. Livro de Atos. A igreja que foi levantada por intermédio do sangue de Cristo. Jesus, depois de ter renovado a sua igreja com o batismo do Espírito Santo, dando graça, dando força, dando ousadia para que a sua igreja ela viesse, meus irmãos, e em busca dos perdidos, em busca das almas, louvado seja Deus, que estão perdidas lá fora, que estão lá fora no pecado, na iniquidade, na transgressão, nas concupiscências da carne e no mundanismo. Então eu vejo aqui esse texto, quando Lucas ele escreve, porque quem escreveu essa carta de Atos foi Lucas, louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto aqui, louvado seja Deus, 2 versículos é que me chamam a atenção, meus irmãos. No versículo de número 42, que diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eu começo a ver o retrato da igreja. Estou falando isso, louvado seja Deus, a primeira igreja que Cristo levantou na terra. Essa aqui é o modelo de igreja. A Bíblia aqui é bem clara que diz que eles perseveravam na doutrina. Nós sabemos que doutrina, irmãos, significa não usos e costumes, mas sim um conjunto de ensinamentos da palavra de Deus. Então vemos aqui, louvado seja Deus, que é a palavra de Deus que verdadeiramente nos fortalece. Vemos aqui que eles perseveravam na doutrina. Eles perseveravam, meus irmãos, naquilo que eles tinham aprendido de Cristo. Eles perseveravam naquilo que Cristo tinha passado para eles. E vemos hoje, louvado seja Deus, que muitos já não perseveram mais na doutrina. Muitos já não têm mais nem força de ler a palavra de Deus.
A Bíblia diz em Mateus 22, 29, errais o homem, não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. A Bíblia diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas que de mim testifica, disse-lhe Jesus. Então aqui eu começo a entender, meus irmãos, que os apóstolos de Cristo, eles viviam com respaldo bíblico em sua vida. Mesmo sendo homens que não tinham conhecimento humano, que não tinham doutorado na época, que verdadeiramente, meus irmãos, eles não tinham um conhecimento do homem humano, mas eles eram cheios da graça de Deus. Isso é que importa, meu irmão, para a sua vida e para a minha vida. É que nós verdadeiramente venhamos buscar o conhecimento da palavra de Deus. Que nós venhamos, louvado seja Deus, perseverarmos na doutrina de Cristo. E isso, louvado seja o nome do Senhor, é o que leva a nós a caminharmos bem na presença de Deus. A igreja de Atos, louvado seja Deus, a Bíblia aqui ela nos diz que eles perseveravam na doutrina. E se nós formos analisar hoje, louvado seja Deus, muitas igrejas na terra já largaram a doutrina. É por isso que muitas igrejas hoje estão fracas. Porque largaram a doutrina. A doutrina é o próprio Cristo, irmão, no meio da igreja. Então aqui a Bíblia nos diz, bendito seja Deus, que eles perseveravam na doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por que a Bíblia diz doutrina dos apóstolos? Porque essa doutrina eles herdaram de Cristo. Eles passaram mais ou menos uns 3 anos caminhando com Jesus, irmãos, e aprendendo seus ensinamentos. Se nós formos para os livros dos evangelhos, nós vamos ver, louvado seja Deus, que sempre Jesus, irmãos, ele ensinava os seus discípulos. Várias e várias vezes, louvado seja Deus, nós vamos ver, em muitas passagens do evangelho, quando Jesus ele tinha o próprio prazer, meus irmãos, de ensinar o povo, de ensinar verdadeiramente o caminho perfeito, o caminho reto. Vemos hoje que as igrejas não ensinam verdadeiramente o caminho da salvação. Porque quem conduz o homem à salvação, irmão, é a doutrina, é a palavra. É a palavra que é o alicerce do cristianismo. É por isso que nós formos analisar aqui, a igreja de Atos, ela era uma igreja tanto fervorosamente, como espiritualmente uma igreja firme, que diante das adversidades, que diante das lutas, que diante das dificuldades, elas não retrocediam para trás. Vemos hoje que muitos querendo voltar atrás, por causa que está passando luta, porque está passando dificuldade, porque está passando adversidade, porque não entendem verdadeiramente o contexto da palavra. Jesus ele nos chamou, irmão, para nós sermos perseguidos, para nós sermos odiados, para nós verdadeiramente carregar as marcas de Cristo nas nossas costas, na nossa vida. É por isso que muitos não entendem o Evangelho. É por isso que muitos não compreendem o Evangelho. Pensam que o Evangelho é só bênção, pensam que o Evangelho é só vitória. Deus, ele nos abençoa, irmão, conforme a vontade dele, não a minha vontade. Deus, ele conhece as suas necessidades, minha irmã. Deus, ele conhece a sua necessidade, meu irmão. Deus, ele conhece a sua necessidade, amado ouvinte. Mas que primeiramente temos que buscar o reino de Deus, a doutrina. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus, ele falando, pela boca de Mateus, no capítulo louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, capítulo 6, versículo de número 33, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça. Quem é a justiça? A palavra. E as demais coisas Deus acrescenta. Aquilo que tu almeja, aquilo que tu quer, materialmente, fisicamente, não é pela tua vontade nem pela minha. Mas sim, Deus, ele conhece, irmão, a intenção do coração do homem. Então nós temos que entender que o que nós temos que fazer é buscarmos a doutrina de Cristo para a nossa vida. Porque a doutrina de Cristo
ela é um dos pilares, um dos alicerces da igreja. Vemos aqui, louvado seja Deus, que os apóstolos, eles perseveravam na doutrina. Olha o versículo 42, o que ele diz. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Outro ponto, que hoje as igrejas não frisam isso aí, é a união da igreja. O nosso inimigo, o nosso adversário, Satanás e os demônios, eles pelejam desde a fundação do mundo para querer dividir a igreja. Porque uma igreja dividida, ela não subsiste. Um reino dividido, ele não subsiste. E hoje o que nós vemos, louvado seja Deus, é que muitos zelam pela placa da igreja, mas não zelam pelo evangelho de Cristo. Muitos querem zelar, louvado seja Deus, pelo nome da igreja e não pelo evangelho de Cristo. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, você congrega em uma congregação, que Deus abençoe você na sua congregação, persevere lá, irmão. Persevere lá na doutrina, no conhecimento da palavra. Louvado seja Deus. Mas entenda uma coisa, eu não estou aqui pregando contra a placa de igreja, entenda. Mas que acima de tudo está isso aqui, a palavra de Deus. Então louvado seja o nome do Senhor, o que tem que ser zelado é a Bíblia, a palavra. A igreja de Atos, meus irmãos, eles zelavam pela doutrina e pela comunhão, pela união entre a igreja. E se a igreja tem esses pilares que Atos aqui, que na igreja de Atos tinha, meus irmãos, essa igreja verdadeiramente é de Deus. Vemos que muitas igrejas têm responsabilidade, irmãos, de pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Eu não vou citar aqui placas e nomes de igreja, mas que tem igrejas sérias, igrejas que verdadeiramente pregam o evangelho de Cristo, igrejas verdadeiramente que apostam em salvação de almas, mas que tem igrejas que já não pregam mais a doutrina de Cristo. Então, o segundo alicerce que nós vemos aqui, o segundo ponto, que aquela igreja tinha, é que elas perseveravam em comunhão. Primeiro, na doutrina. Segundo, a comunhão da igreja. É o que fazia a igreja caminhar no caminho certo. Vemos que um reino dividido ele não subsiste, ele não existe. Então aqui o terceiro ponto, louvado seja Deus. E no partir do pão e nas orações. A igreja, ela tem que ter firmamento em oração. Ela tem que ter leitura da Bíblia, ensinamento. Ela tem que ter a comunhão e ela tem que ter os seus membros de joelho no chão. A oração, ela move as mãos de Deus. A Bíblia diz, em Isaías 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia também diz, o apóstolo São Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e no capítulo 5, e versículo 17, louvado seja Deus, orai sem cessar, louvado seja Deus. Jesus em Mateus 7, ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai, encontrarei, bater, abre-se-vos-á, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta, ela se abre. Louvado seja Deus. Então a igreja ela tem que ter o alicerce também na oração. Junta o conhecimento da doutrina, a prática da doutrina, a comunhão, a união entre os irmãos, entre a igreja e a oração. Abala o inferno, meu irmão. Abala o inferno, minha irmã. Então nesta manhã, louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus, ele quer te fortalecer. Para que você venha ter o conhecimento, irmão. Louvado seja Deus, do firmamento da igreja.
Uma igreja firmada é uma igreja que tem doutrina. Uma igreja firmada é uma igreja que é unida. Uma igreja que é firmada é uma igreja que persevera na oração. Vemos a história da igreja, resumindo tudo, louvado seja Deus. Aquela igreja passou por luta, passou por aflição. Muitos apóstolos perderam as suas vidas porque obedeceram à voz de Deus. Amém? Vemos, louvado seja Deus, que Deus mandou uma tão grande perseguição e os apóstolos não retrocederam para trás. Quanto mais a perseguição vinha, mais eles anunciavam o evangelho. Então o reflexo da igreja, louvado seja Deus, é esse. O exemplo da igreja é esse de hoje, para os nossos dias. Quer ser uma igreja fervorosa? Aplique a doutrina na sua vida, o ensinamento. A união, a comunhão e as orações. E você vai ver que quando a luta vir, quando a dificuldade vir, quando as perseguições vier, você vai suportar, porque você está perseverando na doutrina, na comunhão, que é a união, e na oração. Que Deus abençoe, meu irmão, nesta manhã. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Já quero pedir aos irmãos, louvado seja Deus, que deixem o seu like, o seu joinha, deixa o seu comentário, irmão. Meu Pai, Deus de graça, Deus de bondade, Senhor, Deus de misericórdia. Em nome do teu Filho amado, ó Pai e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Visita essas pessoas, meu Deus querido, meu Deus santo. Que o Senhor venha visitar o seu lar, a sua casa, Espírito da verdade. E que nesse dia, meu Pai querido e santo, o Senhor venha entrar com providência, Espírito da verdade, dentro do seu lar, da sua casa. Repreendendo todo o mal, Senhor. Derrama graça, Senhor, na vida dessa pessoa. Derrama unção, Senhor. Que ela venha, meu Pai, ouvir a tua voz, Espírito de Deus. Toma todos em tuas mãos, meu Pai. E que o Senhor venha abençoar cada um. Repreendendo toda a fúria do mal, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que a paz de Cristo, louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz de Cristo e que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.